e estou em frente ao Sindicato dos Estivadores. Vocês já podem imaginar o tema da nossa conversa de hoje? Às 5 da manhã, ouvia-se um grito de máquina rasgando o ar. Já o cais, na claridade pálida da madrugada, regurgitava num vai e vem de carregadores, catraieiros, homens de bote e vagabundos mal dormidos à beira dos quiosques. Estou aqui na zona portuária com a Alessandra e hoje nós vamos falar um pouco sobre os estivadores. Alessandra, o que era a estiva? O que é a estiva? Olha, é muito interessante essa sua pergunta, porque o que a gente descobre nos documentos é que os trabalhos que eram feitos aqui nessa região, eles eram denominados como, de forma geral, como estiva. No entanto, ser estivador tinha uma qualificação específica, porque para você trabalhar na estiva, você tinha que ter uma qualificação para trabalhar dentro do navio, e dentro do navio você utilizasse de máquinas para você descarregar o que tinha dentro desse navio, né? E tinha outros tipos de funções que eram, de maneira geral, especificadas. Olha, eu trabalho como estivador, mas havia outras profissões, como os carregadores, os arrumadores, havia carregadores de produtos específicos, que eram produtos mais salubres, né? Que eram carregadores de sal, carregador de café, né, carregador de grãos. Então havia uma gama de trabalhos aqui no porto e que, de maneira geral, era classificado como estiva ou estivador. No entanto, havia uma especificação desse trabalho entre eles, né, entre os próprios trabalhadores. Tá. E interessante você estar falando isso, e aí me veio na cabeça a questão: tinha negros escravizados que eram comprados e trabalhavam para os senhores na zona portuária, no porto, descarregando essas mercadorias. Eles não seriam os primeiros estivadores? Sem dúvida, a gente tem pesquisas, né, historiadores que pesquisam com base nas histórias em que os viajantes contavam, em suas memórias, que passavam aqui em época que a gente tinha escravidão aqui no Rio de Janeiro, e havia, né, uma recorrência de histórias sobre esses escravos ao ganho, né? Aqueles escravos que estavam aqui na cidade trabalhando, ganhando para seu próprio sustento, que tinham que prestar contas aos seus senhores. E diversos memorialistas, né, estrangeiros que estiveram aqui, a gente encontra histórias deles retratando essa região aqui como uma região em que a gente tinha muitos negros trabalhando, muitos escravos, e que eles próprios já se organizavam para o trabalho. Se organizavam com chefes de tropas que iam cantando pelas ruas, carregando, fazendo um carregamento de coisas. Eles se organizavam já nessa época quanto grupo. Ah, legal. Aí a gente, assim, quanto historiador, a gente já tem aí uma ideia de que essas foram as bases desse reduto, que era o reduto negro, como Maria Cecília Velasco Cruz fala, né, que essa região era um reduto negro, por conta dessa permanência pós-abolição desses escravizados agora, da condição de ex-escravizados, e por conta dessa organização
em que ele já foi observada no período escravista, e que a gente considera que essas foram as origens, né, de uma ideia de organização que eles vieram a trazer para esses sindicatos no pós-abolição. Sim, então você está dizendo que o primeiro sindicato enquanto instituição foi nesse período depois da abolição, pós-abolição, início do século XX. Isso, o primeiro sindicato que a gente tem foi mesmo o Sindicato dos Estivadores, que é 1903. Mas como eu disse para você, a estiva aglutinava, né, era uma ideia geral que aglutinava vários tipos de trabalhos. Inicialmente, esse sindicato de 1903 emplacou uma grande greve e forçou, né, relações de trabalho diferenciadas para esses trabalhadores, só que chegou a um ponto em que cada questão era específico para cada profissional. Daí é que há o surgimento de novos sindicatos, sindicatos que não emplacaram. A gente tem, em 1905, a fundação do Sindicato da Resistência, né, que é a Companhia dos Pretos, que é o sindicato dos arrumadores, que esse é um sindicato que ele continuou, mas a gente tem inúmeros outros sindicatos, o sindicato dos carregadores de café, dos trabalhadores em trapiche, em café, dos trabalhadores carregadores de sal. No entanto, esses sindicatos, nem todos conseguiram se organizar e fazer frente mesmo e continuar, né? Como a gente tem até hoje o Sindicato dos Estivadores e o Sindicato da Resistência, que ainda está aí desde aquela época. Eu nem sabia que tinha esse Sindicato da Resistência. O Sindicato da Resistência, inclusive... Está resistindo. Está resistindo. Inclusive, é o sindicato que o Mano Eloy fazia parte, né? Sim. E esses trabalhadores dos sindicatos, a maioria dele, ou 80% ou 90%, eram de negros, ou tinha outros imigrantes e faziam parte? Isso é muito interessante, porque assim, a gente tem uma ideia geral em que foi importada, né, de um modelo paulista, de que a gente teve muitos imigrantes aqui no Brasil, tivemos muitos imigrantes, mas aqui no Porto do Rio de Janeiro a gente tinha essa particularidade de uma predominância negra. Sim. E essa predominância negra ela foi identificada pelas primeiras historiadoras que estudaram esses sindicatos, que elas tiveram acesso às fichas de matrícula desses sindicatos. E essas fichas já continham foto. Ali legal. Na fotinha, elas conseguiram fazer uma estimativa de quantidade de pessoas negras. Né? Na ficha, as pessoas não eram identificadas pelas cores, mas tinha a descendência, o local de origem. Nossa, e a gente tem se era alfabetizado, local de origem, se tinha filhos, tinha também moradia, né? Onde a pessoa estava morando. E a gente tem aí pesquisas fenomenais que dizem que a gente tem predominância negra nos sindicatos aqui dessa região, e a gente tem predominância de trabalhadores que vieram do Vale do Paraíba. Da crise do café, a gente tem uma migração que vem para essa região e desses trabalhadores. Interessante que nessas fichas também tem uma parte que diz sobre quem indicou aquele trabalhador para aquele sindicato. Para você ser trabalhador filiado ao sindicato, era preciso que você tivesse indicação de alguém que atestasse a sua idoneidade. Aí isso assegura um parentesco, mesmo que não fosse consanguíneo, mas um parentesco e uma relação que eram relações que eram muito importantes para garantir quem estaria ali dentro daquele sindicato. Entendi. Não que não tivesse imigrantes, a gente tinha imigrantes portugueses, a gente tinha italianos, mas a predominância era uma predominância negra que era garantida por conta dessa relação de acesso que era dado. E ainda tem mais, você, minha filha, você herda minha titularidade dentro daquele... Então, na verdade, herda a matrícula naquele sindicato. Era hereditário, além de você precisar de uma indicação para você entrar, você ainda deixava aquilo como patrimônio para sua família.
Os homens da sua família poderiam trabalhar. Aquilo ali era um patrimônio para a família. Sim. Havia caixas de auxílio à família, auxílio à viúva, auxílio ao enterro, assim como havia auxílios em casos de doença e auxílio em casos de prisão. Por quê? Aí, gente, a gente começa a pensar que eles tinham plena noção da condição que eles se colocavam dentro da cidade. Era necessário ter uma caixa de auxílio para pagar pessoas, advogados, para socorrer aqueles trabalhadores. Sim. Trabalhadores que eram vistos dentro dessa sociedade na Primeira República, nas primeiras décadas, e posteriormente como malandros, vadios e não trabalhadores. E é legal você falar sobre isso porque tem um trecho da crônica do João do Rio e Trabalhadores de Estiva que ele menciona isso. Ele dá essa ideia de que eram vagabundos, mal dormidos e que ficavam por ali. Então isso que você está falando é muito legal, porque não é por aí, não é bem assim, é uma visão eurocêntrica de um burguês e que não imagina que condições eram aquelas, né? Eu vejo o João do Rio como uma fonte muito importante porque ele consegue dar corpo, né? A gente olha em volta, a gente fica pensando como isso aqui é insalubre, quantas pessoas negras estavam circulando nesse lugar, né? Só que ele tá com aquele olhar embebecido das teorias de civilização, civilidade, né? E o olhar dele tá todo contaminado com isso. Claro. Da questão europeia, né? Que ele era chamado de dandy, né? De um flaner, que ele caminhava pelas ruas, então ele se vestia muito bem, de cartola, bengala, essas coisas, então completamente diferente dos trabalhadores e ele tinha por isso que ele tinha essa visão mesmo. E aquele trabalhador que ele via nas ruas, parado, e ele retratava, eles são vagabundos. Na verdade, eles estavam ali depois de um dia de trabalho fazendo seus lazeres. Sim, ou depois de um dia de trabalho, eles estavam ali descansando para pegar em outra turma de trabalho. Na verdade, eram trabalhadores que não estavam dentro de uma lógica de civilidade que ele estava esperando. No entanto, eram trabalhadores que estavam super organizados e muito empenhados em se colocar quanto associação, enquanto presentes, né, na cidade, né? E presença na cidade. Sim. E aí você falou antes do Mano Eloy, né? E aí a minha curiosidade, por que você resolveu estudar o Mano Eloy? E aí você fala pra gente um pouquinho, se der pra falar também, né? Que eu sei que o assunto é extenso. Um pouquinho é difícil, né? Mas fala um pouquinho dele e por que você resolveu. Eu comecei a minha pesquisa, né? Eu encontrei o Mano Eloy na minha vida através das escolas de samba. A minha ideia era estudar memória e identidade através de escola de samba, pensando na escola de samba como espaços políticos, de reivindicações, associações, né? Que extrapolavam o lazer, né? Se utilizava do carnaval, da brincadeira, da alegoria, mas que tinha um caráter muito sério ali para as famílias, para as regiões, e comecei com o Império Serrano. Entrevistava a velha guarda do Império Serrano e essa velha guarda, ela a todo momento falava de Mano Eloy. E a quadra do Império Serrano é em homenagem a Mano Eloy. E aí eu comecei a perceber que Mano Eloy era uma memória circulante para a escola de samba, para os antigos daquela escola de samba, e que ele foi importantíssimo para a cultura negra aqui no Rio de Janeiro, mas que a gente chegava aos espaços e as pessoas não tinham ouvido falar de Mano Eloy. Ele foi um cara que ele foi muito divulgado na mídia enquanto ele era vivo, porque ele era trabalhador do porto, ele participou das fundações desses sindicatos, ele foi presidente do Sindicato dos Armadores, do Sindicato da Resistência, ele participou da regulamentação do trabalho do porto na era Vargas, e no início da sua chegada aqui
na primeira década da Primeira República, na primeira década do século XX, ele vindo da região do Vale do Paraíba, ele participou de um pulsar, né, dessa história do samba, essa circulação desse fluminense nas casas dos baianos e nessa história em que a gente teve construção de monopólio baiano, a gente tem os fluminenses ali, o Manelói seria um exemplo desse fluminense, esses fluminenses que traziam o Partido Alto, o jongo e que circulavam em diferentes lugares e contribuíram na construção de uma cultura, né, que poderíamos dizer de afro-carioca, que era uma cultura que não exatamente formada por aqueles que nasceram aqui na região central, mas que a gente tem uma formação vinda do Vale do Paraíba que contribuiu muito para os ritmos, e essa construção de espaços de trabalho, espaços de lazer. Inclusive o Manelói foi o primeiro a gravar aqui no Brasil um disco com o título de Macumba. Sim, e aí é que tá isso. Foi bom esse gancho aí que você deu, porque na nossa primeira entrevista nós conversamos sobre os bantus. E aí a dança, que foi a umbigada, né? E é o jongo, na verdade, né? A dança que eles faziam, na verdade, é o jongo, né? E essa herança que você está falando da dança, do jongo, das macumbas, do disco da macumba, eu acho que está tudo muito negro, muito atrelado, né? Sim, muito. Ia ser muito interessante que quando a gente vai pensar, né, as pessoas, a gente costuma pensar práticas e pessoas como se fossem coisas em compartimentos separados. Mas na verdade não. São múltiplas identidades. Eu tenho um homem que ele foi líder sindical de um sindicato de representação negra, que veio do Vale do Paraíba, que era região escravista. Ele veio no pós-abolição, ele provavelmente não, ele não foi escravizado. Os pais dele possivelmente foram ventre livres também, e ele traz na sua bagagem toda essa ressignificação dessas relações bantus, e ele traz aqui para o Rio de Janeiro. E ele, no seu circular, nas suas sociabilidades, ele vai em diferentes espaços vivenciando isso tudo. O Carlos Cachaça diz, né, em entrevistas, que no Museu da Imagem do Som, ao Sérgio Cabral, o pai, ele diz que a primeira vez que ele ouviu samba tocado na Mangueira foi Manelói. Manelói que estava lá fazendo batuque depois da macumba na casa da Tia Fé. Ou seja, a gente pensa o espaço da macumba, o espaço do samba, a escola de samba e jongo e de maneiras separadas, mas não. Essas pessoas estão vivenciando toda essa cultura ao mesmo tempo. Porque faz parte do cotidiano, faz parte da sociabilidade deles. Né? Claro. E aí você está falando do jongo e aí veio a minha pergunta. Tem até relação com o nome da escola, Feiticeiro. Eu queria que você falasse jongo feiticeiro. Olha só, o jongo foi ressignificado, né, até para sua sobrevivência atual. Ele foi ressignificado, muitas regras que estavam ligadas ao sagrado. Essas regras elas foram quebradas para que pudessem passar esse jongo para as novas gerações. Mas a gente tem notícias, né, de entrevistas de jongueiros antigos que contam muitas histórias sobre feitiço. Eles diziam que o jongo só começava a partir de meia-noite, que já tinha uma relação com o sagrado. Sim, com certeza. Para você entrar na roda do jongo, não era você chegar e entrar na roda do jongo. Você tinha que ser um convidado daquela família, fazer parte daquelas relações para você estar ali. Você podia assistir se você fosse convidado, mas para você entrar na roda, você tinha que ter uma relação. Então, havia ainda a relação de parentesco, de familiaridade, havia essa coisa da religiosidade. Sim, do respeito, né? Do respeito, inúmeras histórias, né? A história que
que a pessoa chegou lá, uma senhora chegou lá toda enfeitada na roda de outra senhora, a senhora não gostou que ela estava querendo aparecer, foi lá, deu uma olhada e ela caiu e não conseguiu mais dançar a noite toda. A gente tem inúmeras histórias que estão na memória dos jongueiros, né? Desses mais antigos que tinham poder, né? Que eram chamados de jongueiros Kumba. Isso que eu queria você falar. Que eram jongueiros que tinham esse poder do sagrado, tinha essa relação muito forte com o sagrado. E o Manelói era um jongueiro? Ele foi conhecido como um jongueiro Kumba. Ele foi conhecido como jongueiro Kumba e além de gravar as macumbas em disco, ele também gravou jongo. E lá na Serrinha existe uma história, né? Que o Manelói, ele era frequentador dos jongos lá na Serrinha, né, no Morro da Serrinha, em Vaz Lobo, Madureira. E há uma história que esses jongos, ele não foi autorizado. Não foi autorizado pela ancestralidade para fazer, para gravar. E por conta disso ele passou algum tempo cego. A gente pede confirmação, eles começam a falar as histórias, mas eles não terminam, né? Porque isso está dentro da história, que é uma memória sagrada e está dentro da tradição local. Sim. A gente não consegue ter comprovações, né? Eu, enquanto historiadora, né, no ofício de historiadora, eu fico patinando entre essa memória sagrada e que não é comprovada, mas que alguns querem falar, outros não querem falar. E ali a gente tem uma ampliação desse nosso olhar, não é? A gente são histórias que estão na memória, são histórias que entraram ali para os mitos locais e que são fundamentais para a gente entender quem eram esses indivíduos negros que estavam ali nos jongos, que estavam nas macumbas e no samba, e como eles eram multifacetados. Sim. E tem essa relação também lá atrás, né, com o jongo, na roda, era uma forma dos escravos ao dançar, e ele passava informação no ouvido, de repente, de uma fuga que ia acontecer, de um quilombo que eles sabiam. Então tem essa relação, essa coisa de você informar e congregar também. Eu acho isso muito... E eu acho uma sacada fenomenal. Porque ao mesmo tempo que eles tinham um espaço de lazer, né, para descansar daqueles momentos tão duros, né, quanto escravizados, eles estavam ali rememorando relações ancestrais e de uma forma cultuando também a sua ancestralidade, né? E também, gente, passando informação através de pontos que eram decifrados somente entre eles, através dessa umbigada que contavam um para o outro uma coisa que era importante. Então, gente, pensar que é toda uma noção do seu lugar e do que eles podem trabalhar dentro das possibilidades, não é? É pensar, olha, eu consegui negociar esse espaço de lazer, mas esse espaço de lazer não vai ser um espaço de lazer só de diversão, vai ser um espaço de lazer onde eu vou trabalhar coisas ao meu favor. Vou trabalhar fugas, vou trabalhar solidariedade. É isso que eu ia falar, a questão da comunidade, relações de parentesco estendidos entre os grupos, que são fundamentais para a sobrevivência. É a ideia mesmo de negociação. Que visão que eles tinham sobre o lugar que eles ocupavam naquela sociedade. Isso é muito bacana. Eu acho que por isso o Sindicato da Resistência, né? O Sindicato da Resistência, ou Companhia dos Pretos. Eu acho que tem tudo a ver. Bom, eu poderia ficar falando com a Alessandra aqui horas e horas e horas, mas se você é um tema muito interessante, a estiva, se você ficou interessado, é legal procurar saber esses personagens, o que foi. E só para encerrar, eu queria que a Alessandra falasse o que você acha agora. Qual é a sua visão de agora, dessa questão da resistência, do porto, da zona portuária, de uma forma mais ou menos, não diria assim, essa revitalização
talvez de Pereira Passos, que voltou. O que você... Só para encerrar, o que você acha? Assim, eu vejo que a gente teve uma revitalização que ela está muito ligada à questão do turismo, mas a gente tem pouco investimento real em estruturas de trabalho. A cidade se voltou para essa região, para a consciência que essa região era uma região importante para as pessoas negras. Historicamente. No entanto, as pessoas negras continuam trabalhando nessas regiões, os sindicatos continuam aqui nessas regiões, e o trabalho dessas pessoas, a moradia das pessoas dessa região, como fica? Então a gente tem um espaço de lazer que foi construído, mas a gente não tem investimento em desenvolvimento real para os moradores ou para os trabalhadores que ainda estão por aqui. Sim. Que são descendentes dessas pessoas que fundaram esses sindicatos. Se a gente pensar nesse sindicato que é passado por hereditariedade, nessa titulação que é passada por hereditariedade. E você sabe se as famílias sabem disso? As famílias que tinham essa titularidade, elas sabiam dessa existência e reivindicam isso hoje? Olha, eu não sei se elas reivindicam, mas eu sei que trabalhar no porto era um símbolo importante. Assim, minha experiência de entrevista com os moradores da Serrinha, da Escola de Samba Império Serrano, e que tiveram seus homens trabalhando nessa região, elas se entendem como uma família que era privilegiada até economicamente. Sim. E uma família que estendia essa relação para todos os membros dessa família. Então, eles tinham uma consciência de que trabalhar na estiva tinha uma importância e os colocavam em um lugar diferenciado. Porque a estiva, esses sindicatos ofereciam festas maravilhosas, né? Eu tenho uma entrevista em que uma das senhoras, né, filha de trabalhador da estiva, dizendo que a sua mãe era de casaco de pele. Uma mulher negra com o seu... sua mãe mulher negra com seu pai negro, iam para as festas muito bem vestidos, ela de casaco de pele. Você tem noção do que é uma mulher negra saindo de um morro no subúrbio? A gente está falando de Vaz Lobo, Morro da Serrinha, região de Madureira. Uma mulher saindo de casaco de pele com o seu homem trabalhador do porto, vestido impecavelmente, a moda mesmo, a moda parisiense, com carros alugados, chegando nessa região para as festas de gala do Porto, festa da estiva. Porque que organizavam, né? Eles organizavam festas de Natal maravilhosas. Eles organizavam festas, eu tenho relatos de festas organizadas também por Manelói, no Sindicato da Resistência, que era o Sindicato dos Armadores, onde fechavam as ruas e eles davam presentes para as pessoas da comunidade, da região. Eram festas suntuosas. Eles diziam que o Império Serrano era um Império Serrano rico em 47, porque era um Império Serrano que vinha dos trabalhadores do porto. Então, havia essa consciência de que o porto era um lugar de muito trabalho, mas era um lugar que se ganhava dinheiro também. E que era um dinheiro que era passado para as famílias por conta dessa relação de hereditariedade na titulação do porto. Então, eu acredito que há essa consciência. Eu só não sei se hoje em dia eles reivindicam tanto quanto eles reivindicavam essa identidade de família de trabalhador portuário. Bom, como eu falei, se deixar, a gente vai ficar conversando aqui horas e horas e horas. E eu queria agradecer muito a Alessandra por esse bate-papo maravilhoso. E antes de encerrar, eu vou falar desse painel aqui, dessa negra com tatuagens vendendo cajus. E é uma tatuagem de nação, né, de uma representatividade da etnia, de onde ela vem. Mas eu vou ficar com aquela palavra ali, democracia, que tem ali. Então, como a Alessandra falou, eu acho melhor a gente pensar nessas entrevistas, como essa democracia
pode ajudar a gente a pensar no Rio de Janeiro democrático, para todos, independente de credo, de cor, de raça, enfim, um Rio de Janeiro amplo, um Rio de Janeiro histórico e um Rio de Janeiro cheio de nuances, que eu acho que é isso. Acho que a construção da cidade foi assim e não vai ser agora que vai ser diferente. Então, se você curtiu essa entrevista, dá um curtir lá no canal do Feitiço, se inscreve no canal, acompanhe as nossas redes sociais e em breve voltaremos com outras entrevistas interessantes. Obrigada, até lá!